então tinham pedido para resolver alguns exercícios com o segundo subdomínio. É isso que vamos exatamente fazer. Vamos falar um bocadinho sobre o espectro do átomo, o espectro de emissão do átomo de hidrogênio e as transições eletrónicas. Optei por resolver exercícios de exame nacional, alguns são mais antigos, mas acho que ajudam a perceber melhor o conteúdo. Então, temos aqui uma introdução longa, não é muito pertinente para aquilo que temos que saber, mas ainda assim o objetivo é responder à pergunta 3.2.2 do exame 2008 da segunda fase. Temos aqui o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Nesta fase ainda havia uma impressão a preto e branco. Hoje eles já imprimem normalmente este espectro a cores, facilitam-nos assim, porque vamos ver a cor aqui na região do visível. E o objetivo é escrever um texto no qual analisemos este espectro de emissão. Eles já identificam qual é o tipo de espectro, abordando 3 tópicos. Primeira coisa, descrição sucinta do espectro, depois a relação entre o aparecimento de uma risca do espectro e qual é o fenómeno que ocorre no átomo de hidrogênio, e depois explicar a razão pela qual esse espectro é descontínuo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar para o espectro e perceber o que é que está aqui. Eu tenho riscas, na realidade, em 3 regiões diferentes. Um conjunto na região do infravermelho, outro conjunto na região do visível e o último conjunto aqui na região do ultravioleta. Isto é a descrição sucinta do espectro. Portanto, a primeira coisa que nós vamos dizer é exatamente que o espectro apresenta três conjuntos de riscas, um na região, só escrever aqui na região do infravermelho, outro na região visível e outro na região ultravioleta. Segunda etapa, explicar porque é que como é que eu relaciono estas riscas com o fenómeno que acontece no átomo de hidrogênio. Para eu abordar este segundo tópico, no fundo, eu só tenho que perceber porque é que eu tenho estas riscas. E o facto de elas serem brilhantes já me dão indicação que correspondem à radiação que está a ser emitida pelo átomo, e para haver essa emissão, o que tem que acontecer é que os elétrões desse átomo têm que sofrer uma desexcitação. Então, é isso que nós vamos dizer mesmo. Cada risca corresponde a uma radiação emitida pelo átomo quando o eletrão sofre um processo de desexcitação. O último tópico é explicar porque é que este espectro é descontínuo. A descontinuidade tem sempre a ver com a mesma coisa. Basicamente, é com a noção do átomo de Bohr. O que é que o Bohr disse sobre o átomo? Que os eletrões no átomo têm valores discretos, fixos de energia, e só aqueles valores é que são permitidos. Isto expressa, no fundo, a quantização. É isso que vamos dizer. O espectro é descontínuo. No fundo, é tentar explicar que ele ter estas riscas
implica que só alguns valores de energia para o eletrão no átomo é que são permitidos, porque se fossem todos ele tinha que ser contínuo. Então, o espectro é descontínuo, pois a energia do eletrão no átomo está, palavrinha mágica, quantizada. Eu posso dizer que os valores são fixos, são bem determinados, são discretos, mas a palavrinha fundamental é esta que está aqui, quantizada. E ela deve estar sempre identificada. Vamos ver mais um exercício. Este é longo, pertence ao exame 2009, também é da segunda fase. Temos aqui mais alíneas para responder. Vou só pôr aqui tudo no ecrã. Vamos fazer uma de cada vez para tentar interpretar tudo direitinho. A primeira é sobre as séries espectrais do hidrogênio. Reparem que já temos aqui o espectro a cores. Já conseguimos identificar claramente a região do visível. Aqui, por causa de estarmos a ver as riscas com cor. E uma vez que a risca à esquerda é uma risca vermelha, significa que aqui do lado esquerdo eu vou ter uma região menos energética, que é infravermelha. O facto de se chamar infravermelho, não baralhem com a cor. O infravermelho já não implica cor. Eu só vejo na região do visível. À direita destas riscas violetas, eu tenho a região do ultravioleta. Ok, então vamos ler o exercício. Na figura está representado um diagrama de níveis de energia no qual estão assinaladas algumas transições que podem ocorrer no átomo de hidrogênio. Estão aqui assinaladas com setinhas, temos o esquema com a energia do lado direito e os níveis de energia do lado esquerdo. Algumas das transições eletrónicas assinaladas na figura estão relacionadas com as riscas de cor que se observam no espectro de emissão de hidrogênio que está representado aqui neste pedacinho que tivemos a analisar. Seleciona a única alternativa que refere a transição eletrónica. Portanto, queremos identificar uma transição, mas cada uma destas riscas representa uma transição que corresponde à risca vermelha do espectro de emissão do hidrogênio. Temos várias coisas aqui. Primeiro, se estamos a falar do espectro de emissão, estamos a referir-nos a transições descendentes. Porque se elas subirem aqui para níveis de energia mais distantes do núcleo, teremos a falar de absorção e não de emissão. Automaticamente já eliminamos as opções V e W. Está aqui uma e está aqui a outra. Então só vamos ver as outras. Depois temos que ver outra coisa. Se é uma risca vermelha está na região do visível. E se está na região do visível, então eu tenho que saber que só as transições que acontecem para o nível 2, que fazem parte da série de Balmer, é que implicam emissão de radiação visível. Emissão. Oi. Desculpem. Fugiu-me aqui o rato. Só apagar esta riscalhada. Emissão de radiação visível. Se for para o N igual a 1, a emissão é de ultravioleta. Para o 3, para o 4 ou para o 5, implicam emissão de infravermelho. Então, risca vermelha tem que ser no visível. Infelizmente, qualquer uma das três, X, Y ou Z, emitem radiação visível. Como é que eu sei qual é que é vermelha? A risca vermelha corresponde à transição menos energética. Como é que eu sei isto? Tenho que pensar no espectro eletromagnético. E dentro das radiações, menos energética, dentro das radiações do visível, por ordem crescente de energia, eu tenho a risca vermelha, depois a laranja, depois a amarela, depois a verde, a azul, a anil e a última a violeta, que é a mais energética. Então, para eu ter a transição menos energética, tem que ter uma diferença de energia entre os níveis que eu estou a considerar mais pequenina.
Então, basicamente, eu vou pôr aqui assim umas aspas, correspondem ao salto mais pequeno. O salto mais pequeno é aquele salto que implica maior proximidade entre os níveis que eu estou a considerar. Então, basicamente, esse salto mais pequeno corresponde a esta transição Z que está aqui. Então, a minha opção correta é, para esta versão, a opção A. Vamos ver o 4.2. Vou voltar a sintonizar aqui o meu ecrã. O 4.2 pede para selecionar a única alternativa que apresenta o valor da energia de ionização do hidrogênio expressa em joule por mol. Tenho aqui algumas coisas um pedacinho chatas. Primeiro eu tenho que saber qual é a energia de ionização do hidrogênio e depois tenho que ter cuidado com as unidades. Porque se nós olharmos para o gráfico ou para o esquema que temos aqui do lado esquerdo, só estou aqui na imagem, reparem que os valores de energia dos níveis estão no sistema internacional, estão em joules. E aqui estão-me a pedir uma informação em joule por mol. Se eu souber primeiro como chegar à energia de ionização, isso já é uma ajuda. Embora isto seja uma escolha múltipla, fico limitada, não me dá metade da cotação. Tenho que acertar por completo. Então o que é que eu vou ver? Vou pensar a que é que corresponde a energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para arrancar o eletrão que está mais distante do núcleo. No caso do hidrogênio, só temos um eletrão. E esse um eletrão, no estado fundamental, costuma estar no primeiro nível. Tem maior estabilidade e menor energia se estiver aqui no primeiro nível. Então, basicamente, eu posso fazer isto de muitas formas. Posso dizer que a energia de ionização é a energia necessária para arrancar aquele eletrão. Então, corresponde à energia do nosso nível final, que será o infinito. O eletrão está longe do núcleo, não está sobre o seu efeito, menos a energia do nível de partida onde o eletrão se encontra. Neste caso, será no nível 1. Então, como a energia no infinito é zero, eu só tenho que colocar aqui a energia do nível 1, que tem um valor negativo, 2,18 vezes 10 menos 18. Nesta fase, tenho aqui menos a multiplicar por menos, vou obter o valor positivo. Não se esqueçam é que esta situação tem em joules. Se em vez de pensar na energia de ionização, eu estiver focada na energia para calcular, eu posso evitar aqui a energia do nível infinito e usar só o simétrico da energia do nível. Vai dar ao mesmo, porque esta energia no nível infinito é zero. Portanto, o problema seguinte é converter para joule por mol. Como é que eu vou converter para joule por mol? Vou usar a constante de Avogadro. A constante de Avogadro tem unidades mol menos 1. Então, se eu multiplicar aqui o valor da minha energia por 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol menos 1, ou por mol, eu já tenho aqui as unidades que eles me pediram. E se eu fizer este cálculo, vou obter 1,31 vezes 10 elevado a 6 joule por mol. Então, o que eu tenho aqui é que a opção correta para a pergunta que me fizeram é a última. Reparem aqui na subtileza. A primeira opção tem o 2,18. Muitas vezes vocês nem olham para o expoente. Portanto, tenham atenção que este 2,18 vezes 10 elevado a 5 não está de acordo com a nossa resposta. Especialmente porque as unidades não são as de joule. E o expoente do 2,18, o 10 elevado a 5, não corresponde minimamente ao que nós temos depois de retirar o eletrão ao átomo do primeiro nível. Vamos ver a última pergunta deste exame. Considere que um átomo de hidrogênio se encontra no primeiro estado excitado. Esta linguagem às vezes já costuma causar aqui asneira. Nós já temos aqui indicação de em que nível é que está o eletrão quando está no primeiro estado excitado. Mas basta lembrarem-se que o hidrogênio tem apenas um eletrão. No estado fundamental ele vai estar no primeiro nível. Se ele sofreu a excitação, o primeiro estado excitado é o nível imediatamente a seguir. Por isso é que aparece aqui o nível 2, mas podia não estar indicado. Sobre esse átomo incide radiação com uma energia igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules.
Pergunta: indique, justificando, se ocorrerá a transição do eletrão para o nível energético seguinte. Portanto, o que eu tenho aqui é uma possível absorção daquele valor de energia, portanto, tenho uma excitação em mente. E eu quero saber se esta excitação acontece. A pergunta que eles me estão a fazer é: mas a transição ocorre? Então, eu vou calcular, por exemplo, qual seria o valor da energia do nível que o eletrão ficaria se absorvesse esse valor de energia. Então, basicamente, eu vou usar a equação para as transições. A energia, neste caso absorvida, corresponde à energia do nível final menos a energia do nível inicial. Este valor, este ΔE, corresponde à possível energia absorvida, o 3,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. A energia do nível final é o que eu quero saber, para onde é que o eletrão poderá transitar. E a energia do nível inicial, eu tenho aqui indicação que ele está no nível 2, então posso usar o meu diagrama de energia e vou buscar aqui o valor correspondente à energia do nível 2. Cuidado que este menos está pouco visível, mas os valores da energia do eletrão no átomo são sempre negativos. Então, menos 0,54 vezes 10 elevado a menos 18. E agora vou resolver a matemática. Deste lado direito tenho a minha incógnita, posso deixá-la ficar aqui. Menos vezes menos vai-me dar um valor positivo, mas eu quero passar isto para o lado esquerdo, para o primeiro membro. Então, vou manter o 3,6 vezes 10 elevado a menos 19, menos por menos dá mais, passa para o primeiro membro, menos 0,54 vezes 10 menos 18 joules. Convém aqui ter alguma atenção com as regras matemáticas para não cometer erros. Agora já posso colocar aqui a minha energia do nível final do lado esquerdo. Isto vai-me dar um resultado menos 0,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Às vezes nas calculadoras vão obter aqui o menos 1,8 vezes 10 elevado a menos 19, mas isto é exatamente a mesma coisa. O valor é o mesmo, só estou a passar a vírgula para o lado esquerdo por causa de ter aqui uma potência de base 10 com o expoente 18, que é menos 18, desculpem, que é os valores que eu tenho aqui no meu esquema inicial. E agora reparem, este valor, menos 1,8 vezes 10 menos 19, ou menos 0,18 vezes 10 elevado a menos 18, se eu quiser comparar com o que tenho aqui no meu esquema, vai estar algures aqui a meio destes dois níveis. Portanto, isto é o nível 1, nível 2, este é o nível 3 e este é o nível 4. Basicamente, o valor que eu encontrei está entre os níveis 3 e 4. E há bocadinho nós estávamos a dizer que a energia do elétron no átomo está quantizada. O que é que isso quer dizer? Que só alguns valores é que são permitidos. Então, o eletrão pode estar aqui a meio dos dois níveis? Não pode. Não é um valor permitido. E é isso que eu vou dizer aqui. Então, como a energia do nível final, vou fazer aqui batota a escrever, é encontrada, se encontra entre os valores de energia sou eu aqui a clicar no meu lápis em excesso e depois ele não quer trabalhar em condições. Portanto, como a energia do nível final encontrada se encontra entre os valores da energia dos níveis 3 e 4, a transição não pode acontecer. O eletrão não pode ficar ali a meio dos dois níveis. Não pode ocorrer. Posso concluir com aquela ideia importante. Já que a energia do eletrão no átomo
palavrinha mágica, está quantizada. Palavra-chave aqui volta a aparecer. Vamos ver mais um exercício. Centrar aqui um pedacinho. Reparem que agora a informação que está aqui no exame 2014, primeira fase, está descrita de forma um pedacinho diferente. A tabela seguinte apresenta os valores de energia dos níveis 1, 2, 3 e 4 do átomo de hidrogênio. Nós trabalhamos muito o átomo de hidrogênio, estes exercícios são todos sobre o átomo de hidrogênio. Primeira pergunta, qual é a energia mínima necessária para remover o eletrão de um átomo de hidrogênio se ele estiver no estado fundamental? Se ele está no estado fundamental, ele está no nível 1, porque o hidrogênio só tem um eletrão e a tendência dele é para estar o mais próximo possível do núcleo. Como é que eu vou buscar essa energia de remoção? Da mesma forma que há pouco fui buscar a energia de ionização. Então, a energia quando eu arranco o eletrão do nível infinito, menos a energia do nível inicial onde se encontra o eletrão. A energia no infinito é zero. Se ele estava no estado fundamental, eu vou buscar o valor da energia do nível 1. Então, vou abrir aqui parênteses e vou buscar o valor de menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18. Ou seja, 2,18 vezes 10 menos 18 joules. Aqui não nos pedem mais nada em particular em termos de unidades, portanto fica só assim. Podem estar a perguntar-se porque é que eu usei a mesma expressão para calcular a energia de ionização e a energia de remoção. Elas são ligeiramente diferentes. A energia de ionização implica arrancar sempre o eletrão que está mais distante do núcleo. Para eu determinar as energias de remoção, eu vou retirar todos os eletrões do átomo em simultâneo. No caso do hidrogênio, como ele só tem um eletrão, quando eu estou a pensar na energia de ionização, ela vai representar o mesmo que a remoção, porque é a remoção ou o arranque do único eletrão que ele tem disponível, no fundo. Vamos ver a questão 2.2. Considera um átomo de hidrogênio no estado fundamental, portanto, quando ele está no nível 1, no qual incide radiação com um determinado valor de energia. Conclua justificando se ocorre ou não transição do eletrão. Esta questão é em tudo igual à anterior, à que estávamos a fazer no exame antes deste, mas aqui o eletrão vai estar no primeiro nível. Então, a ideia é outra vez pensar na transição. A energia desta transição corresponde à energia do nível final menos a energia do nível inicial. Neste caso, como nós temos aqui o valor da energia que vamos fazer incidir, este é o valor do meu ΔE. É um valor positivo porque se ele está no estado fundamental, a única coisa que lhe pode acontecer é passar para longe do núcleo. Portanto, tem que absorver energia para transitar ou para sofrer a excitação. De outra forma, não é possível. Então, vou substituir aqui 1,80 vezes 10 menos 18 joules. Agora, eu não sei se ele transita, portanto, o meu objetivo volta a ser calcular a energia do nível final, menos a energia do nível inicial corresponde à energia do nível 1. Menos 2,18 vezes 10 menos 18. Há alguma cautela aqui com este menos menos que temos tendência a esquecer-nos de um deles. Ok, o exercício é em tudo idêntico ao de há pouco. Menos por menos vai dar mais na multiplicação. Passamos para o primeiro membro, menos 2,18 vezes 10 menos 18, para podermos obter perdão, a energia do nível final. Vamos calcular este valor. Isto vai dar menos 3,8 vezes 10 elevado a menos 19. Mantenho a unidade, o joule. E agora vamos outra vez comparar com os valores da energia
que nós temos aqui para os diferentes níveis. Então, o 3,8 vezes 10 menos 19 é um valor que vai estar aqui entre o nível 2 e o nível 3. E agora pergunto eu, o eletrão pode estar entre os níveis 2 e 3? Não pode. E se não pode estar entre os níveis, então esta transição não pode ocorrer. Como é que eu justifico? A energia do eletrão no átomo está quantizada. É exatamente isso que eu vou dizer. Portanto, como a energia encontrada corresponde a um valor intermédio de energia entre os níveis 2 e 3, a transição não ocorre. Já que a energia do eletrão no átomo está quantizada. Ok, temos aqui mais uma questão, vou puxar para conseguirmos ver. As transições eletrónicas no átomo de hidrogênio originam riscas diferenciadas nos espectros atómicos deste elemento. O espectro de emissão, cuidado que agora estamos a falar do espectro de emissão, do átomo de hidrogênio na região do visível, apresenta, entre outras riscas, uma risca a uma energia de 4,84 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Este valor aqui já nos exige alguma cautela. Primeiro porque diz respeito ao espectro de emissão. Então, se isto é o valor da energia de uma risca, de uma transição, é um ΔE. Mas se é uma risca do espectro de emissão, este ΔE tem obrigatoriamente que ser negativo. Se for positivo, vai ser um valor correspondente à energia absorvida. Se é da emissão, então tem que ter um valor negativo. Considerando a transição que origina essa risca, a energia do nível em que o elétron se encontrava inicialmente pode ser calculada pela expressão. Quando eu tenho aqui opções, eu devo ter muita cautela e a minha recomendação é mesmo resolver, tal como o anterior, sem receios. Portanto, eu vou aplicar ΔE é igual à energia do nível final menos a energia do nível inicial. Há aqui uma questão que eu não sublinhei e devia tê-lo feito, porque eles dizem que esta risca está aqui na região do visível. E se ela está na região do visível, eu sei qual é o nível final. Para o átomo de hidrogênio, há bocadinho na primeira questão que resolvemos, qual é o nível de chegada? É o nível 2. Então, se isto é uma risca na região do visível, tem que chegar ao nível 2. O meu objetivo aqui é calcular a energia do nível inicial. Então, eu vou resolver esta equação em ordem à energia do nível inicial. Situação número 1. Posso substituir já. A minha energia emitida é menos 4,84 vezes 10 elevado a menos 19 joules. É igual à energia do nível final, que nós sabemos que é a energia do nível 2. Podemos ir buscar lá aqui acima a tabela, o exercício é o mesmo, ainda está aqui na imagem, menos 5,45 vezes 10 elevado a menos 19, menos a energia do nível inicial. E agora vou resolver esta equação matemática em ordem à energia do nível inicial. Já que ela está aqui do lado direito com sinal negativo, vou passá-la para o lado esquerdo, para o primeiro membro. Então, a energia do nível inicial vai ser igual. Vou manter aqui os menos 5,45 vezes 10 elevado a menos 19 joules, que eu não desfiz nada, e o valor do meu ΔE. Vou passá-lo para o membro do lado direito. Como ele está negativo, passa a positivo. Mais 4,84 vezes 10 menos 19. Isto
vai-me dar um resultado em joules que eu não preciso calcular. Porquê é que não preciso calcular? Ele não aparece aqui calculado. Ele aparece aqui com a soma ou com a diferença, ou o que lhe quiserem chamar. Então, reparem, basicamente o 5,45 vezes 10 menos 19 tem que estar aqui com o sinal negativo. Automaticamente eu já eliminei a opção C e D, que nem tem este dado. Depois, eu vou somar o valor do ΔE. Então, eu já tenho aqui a opção. É só fazer comparação das diferentes opções com a minha resposta. Não tenho que ir calcular absolutamente nada. Vamos ver mais um. Este exercício é do exame de 2021 da época especial, portanto é um exame menos comum, menos trabalhado, mas é um exercício que também é interessante. Fala aqui no metano, que é constituído por hidrogênio e carbono, e depois volta a falar no espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Então, nesse espectro, as energias dos fotões correspondem às transições de menor energia para o nível 2 e nível 3. E tem aqui quais são os dois valores envolvidos. Qual é que é a situação a refletir antes de ver as opções que eu tenho que analisar? E o que é que representa, qual é que é a nossa pergunta? Eu tenho que entender muito bem o que é que são aqueles dois valores. Se eu tenho duas riscas, estou a responder ao exercício errado. No espectro de emissão do átomo de hidrogênio, pois já estou aqui a pensar noutro exercício. Quando eu tenho aqui o espectro de emissão do átomo de hidrogênio, eu quero saber de onde para onde é que estas transições acontecem. Portanto, tenho as energias correspondentes às transições. Estes dois valores que estão aqui são obrigatoriamente dois valores de ΔE. E outra situação, se eu tenho aqui a emissão, é porque estes dois ΔE têm que ser negativos. Portanto, eu vou ter um ΔE, vou-lhe chamar ΔE A, que é menos 3,0 vezes 10 menos 19 joules, e vou ter um ΔE que eu vou identificar como B, que é menos 1,1 vezes 10 menos 19 joules. Porquê é que eu sei que são negativos? Porque se isto é do espectro de emissão, então implica emissão de energia, emissão de radiação. O ΔE é obrigatoriamente negativo. A outra informação que eu tenho aqui é que são as transições de menor energia. As transições de menor energia, voltamos àquela ideia lá atrás, são as transições com o salto mais curto. São as transições mais próximas, entre os níveis mais próximos. Então, se a primeira acontece para o nível 2, esta transição A diz respeito à transição do nível 3 para o nível 2. É o nível mais próximo do 2. Não vou considerar o 1 porque teria que ser absorção. Como a segunda acontece para o nível 3, então é porque ela ocorre do nível 4, que é o mais próximo, para o nível 3. O que é que eu quero saber? Assim, pode concluir-se que a diferença de energia entre os níveis, e agora hipóteses 3 e 2, e eu posso aqui na 3 e 2, reparem que eu não tenho os valores da energia do nível, eu só posso usar esta informação que me é dada aqui. E se eu considerar a transição do nível 3 para o nível 2, eu já sei qual é o valor da energia envolvida. É 3,0 vezes 10 menos 19. Esta energia da transição, ou da risca, são sinónimos, é sempre uma diferença de energia, ou de energias. É a diferença da energia de dois níveis, aqueles que estão envolvidos nesta transição. Então, do 3 para o 2, a diferença de energia entre os níveis nunca mais pode ser 1,9 vezes 10 menos 19, porque o resultado que eu tenho ali é 3 vezes 10 menos 19. Então, esta cai por terra. Não temos nenhuma informação sobre o nível 1. Portanto, para responder esta última, ficamos aqui um pedacinho encravados. Mas, basicamente, o que eu quero saber é como é que eu vou calcular
a energia envolvida na transição do 4 para o nível 3 e do nível 4 para o nível 2. Então, o que eu posso pensar é usar aqui as minhas transições A e B. E a minha transição A é uma transição em que o nível final é o nível 2 e o inicial o nível 3. E a segunda transição é uma transição que ocorre entre o nível 4 e o 3, portanto a energia do nível final é a energia do nível 3 menos a energia do nível inicial, que é o nível 4. E agora, eu aqui às vezes posso pensar que tenho um problema, mas na realidade não tenho. Eu, para poder responder à minha pergunta, talvez consiga usar esta informação. Porque se eu trabalhar a transição do 4 para o 3, da mesma forma que eu eliminei a A, posso eliminar a B, porque do 4 para o 3 eu sei que a energia envolvida é de 1,1 vezes 10 menos 19 e isso não corresponde a este valor que está aqui. Então, ou tenho a transição do 4 para o 2 ou do 3 para o 1. Como eu não tenho nenhuma informação para calcular a energia do nível 1, eu já posso eliminar esta opção, mas por uma questão de segurança, vamos verificar se a C é a opção correta. Então, basicamente, eu preciso da energia do nível 4 e da energia do nível 2. E isso eu consigo fazer, porque se a opção C corresponde ao ΔE, em que o nível final é o 2 e o nível inicial é o 4, se eu vier a esta expressão aqui em cima e resolvê-la em ordem ao E2, eu vou ficar com a energia da transição A, tenho aqui menos E3, vou passar para o lado esquerdo, para o primeiro membro, mais E3. E posso vir aqui à segunda, determinar a energia do nível 4. Vou passar a energia, esqueci-me de pôr aqui, é igual à energia do nível 2. Estava a dizer, depois não escrevi. E na segunda transição, vou fazer o cálculo para a energia do nível 4. Como ela está aqui negativa do lado direito, vou passá-la para o lado esquerdo. E do lado direito fico com a energia do nível 3 menos a energia da transição B. E agora reparem, já posso vir aqui para esta transição de baixo e eu já sei que o E2 é o ΔE da transição A mais a energia do nível 3 menos, e agora vou escrever a energia do nível 4, que é a energia do nível 3 menos a energia da transição B. E agora vou resolver esta matemática que tenho aqui. Energia da transição A mais E3. Vou aplicar aqui a distributiva do sinal negativo às duas parcelas que tenho dentro do parênteses. Menos E3, menos por menos dá mais a energia da transição B. E se olharmos agora com atenção, E3 mais E3 menos E3 vai dar zero. Então eu já consigo calcular isto, porque a energia da transição A é menos 3,0 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Mais a energia da transição B, que é menos, eu posso pôr aqui o mais e depois o menos aqui dentro do parênteses. 1,1 vezes 10 elevado a menos 19 joules. E se eu fizer este cálculo, não se esqueçam que aqui mais por menos vai dar menos, eu vou obter um valor negativo de 4,1 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então reparem que eu acabei de confirmar a opção C. Não tinha como calcular sequer a do D, mas eu sei que os 4,1 vezes 10 menos 19 não pode ser da transição do 3 para o 1, porque esse é o valor associado à transição do 4 para o 2. Este foi o último exercício. Espero ter ajudado nas vossas dificuldades. Digam-me alguma coisa, entretanto.